Guevara, o santo laico demoníaco. Eles querem que você acredite que Che Guevara foi um herói, que ele foi um médico humanista, um homem altruísta que dedicou sua vida a lutar pelos pobres. Mas a verdade, que a esquerda insiste em esconder, é outra. Che Guevara foi um carrasco, um ideólogo da repressão, um fanático que confessou diante da ONU que fuzilava e continuaria fuzilando sem piedade. Aqui no NDD Notícias, você vai conhecer a história real por trás do mito. Vai descobrir por que esse ícone pop não é um santo, mas sim um verdadeiro santo laico demoníaco, construído sobre sangue, repressão e mentira. Mas antes de começar, é fundamental. Se inscreva agora no canal NDD Notícias, ative o sininho e compartilhe este vídeo. Só assim conseguiremos continuar trazendo a verdade que a velha mídia insiste em esconder e que os livros militantes tentam apagar da história. A sua inscrição é a nossa força para continuar desmascarando os falsos heróis da esquerda. Capítulo 1. O ícone de camiseta versus o homem de armas. O rosto de Che Guevara é talvez a imagem mais reproduzida do século XX. A famosa foto de Alberto Korda, o guerrilheiro heróico, tirada em 1960, transformou-se em pôsteres, grafites, capas de revistas, camisetas e bonés vendidos até em shoppings no Ocidente. Jovens em Paris, em Nova York, em Havana e até em São Paulo ergueram essa imagem como se fosse a bandeira da rebeldia, da justiça social, da liberdade. Mas por trás dessa foto congelada, desse olhar distante, havia um homem de carne e osso. E esse homem não era o herói puro que a propaganda vendeu. A juventude que veste camisetas de Che muitas vezes não sabe, ou não quer saber, que esse rosto pertenceu a um comandante que ordenou execuções sumárias, que supervisionou tribunais revolucionários sem defesa, que zombava da ideia de julgamento justo. Um homem que acreditava que o fim justificava todos os meios, inclusive o fuzilamento sem provas. É a contradição gritante. O homem que virou o logotipo para jovens progressistas foi, em vida, um fanático que dizia sem pudor que matar era necessário para consolidar a revolução. Che não foi o médico salvador de vidas que as lendas contam. Foi o homem de armas, o engenheiro da morte. O mito pop apagou o sangue que escorreu por suas mãos. Capítulo 2. La Cabaña e o Paredão. De 1959. O ditador Fulgêncio Batista foge de Cuba e Fidel Castro entra triunfante em Havana. Ao seu lado, Ernesto Che Guevara, o argentino que havia se juntado à guerrilha na Sierra Maestra. Mas Fidel não entrega de imediato um ministério a Che. Entrega algo muito mais sinistro: o comando da fortaleza de San Carlos de la Cabaña. Esse enorme complexo militar transformou-se, sob comando de Che, em um centro de julgamentos sumários e execuções. Ali, oficiais do regime anterior, suspeitos de traição, civis acusados de colaborar com Batista e até companheiros de guerrilha foram levados a julgamento. Mas não eram julgamentos no sentido real da palavra. Eram encenações rápidas, onde a sentença já estava escrita antes da defesa ser ouvida. Estudiosos divergem nos números. Alguns falam em pelo menos 144 execuções diretamente supervisionadas por Che. Outros em mais de 500 fuzilamentos no período em que esteve à frente da fortaleza. O número exato pode variar, mas um fato é incontestável: Che foi responsável por paredões de fuzilamento. E ele não escondia isso. Pelo contrário, sua própria frase, registrada por testemunhas, é brutal. Não precisamos de provas para matar um homem. Precisamos apenas saber que é contra a revolução. Esse era o Che real. O homem que transformou uma fortaleza em palco de execuções. O médico que trocou o bisturi pela metralhadora. O juramento de salvar vidas pela convicção de que era preciso matar para consolidar o novo regime. Enquanto os tiros ecoavam em La Cabaña, a propaganda revolucionária vendia a imagem de justiça popular. Mas o que havia ali não era justiça, era vingança, era sangue, era o paredão imposto por Che Guevara. Capítulo 3. O Che na ONU. Fuzilamos e seguiremos fuzilando. Se alguém ainda duvidasse do caráter de Che, ele mesmo fez questão de deixar claro em plena Assembleia Geral das Nações Unidas. Em 11 de dezembro de 1964, diante do mundo inteiro, Che declarou: fuzilamentos, sim, temos fuzilado.
Fuzilamos e seguiremos fuzilando enquanto for necessário. Essas palavras estão nos anais da ONU. Não são invenção, não são lenda. São o testemunho oficial do que ele acreditava. O impacto foi devastador. O planeta vivia o auge da Guerra Fria. A juventude ocidental enxergava em Che um herói romântico. Mas ali, diante das câmeras, o próprio Che confessava ao mundo que o paredão não era acidente, era política de Estado. Ele não recuou, não pediu desculpas, não disfarçou. Pelo contrário, falou com orgulho, confessou com frieza. Esse é o Che que não aparece nos pôsteres. Esse é o Che real, o homem que celebrou o fuzilamento como instrumento necessário da revolução. Capítulo 4. Banco Nacional e Ministério. Do romantismo ao racionamento. Depois de banhar Cuba em sangue, Che recebeu de Fidel um novo desafio: comandar a economia. Primeiro como presidente do Banco Nacional de Cuba. Como chegou lá? Uma piada. Fidel perguntou em reunião: quem será o presidente? Che levantou a mão, todos riram, e assim ficou decidido. Sem qualquer formação econômica, assumiu o controle financeiro de uma nação inteira. Assinava as cédulas apenas como Che, transformando o dinheiro em autógrafo. Mas o desastre real viria quando foi nomeado ministro da Indústria. Entre 1961 e 1965, Che tentou diversificar a economia, industrializar o país e abolir incentivos materiais. Acreditava que o trabalhador cubano iria produzir movido apenas por consciência moral e amor à revolução. O resultado? Queda brutal da produtividade, fábricas ineficientes, falta de produtos básicos, racionamento. A vida do povo virou uma luta diária contra a escassez. Enquanto o cubano comum enfrentava filas intermináveis, Che dava discursos exaltados sobre a moral revolucionária. O país pagava caro pela arrogância de um amador que preferia a ideologia a conhecimento. Esse foi o Che ministro, incompetente, voluntarista, romântico no discurso, mas trágico na prática. Não libertou Cuba da pobreza, enterrou o país ainda mais fundo nela. Capítulo 5. O Homem Novo. A Utopia Demoníaca. Em 1965, Che escreveu o ensaio O Socialismo e o Homem em Cuba, onde apresentou seu projeto mais perigoso, a criação do Homem Novo. Esse novo homem não trabalharia por salário, mas por amor à revolução. Não teria fé em Deus, mas apenas fé no Estado. Não buscaria liberdade individual, mas se sacrificaria pelo coletivo. Era uma visão utópica, mas carregada de autoritarismo. Para formar o homem novo, era preciso destruir o homem velho. Aquele que buscava conforto, religião, liberdade, identidade própria. Na prática, isso significava repressão. Significava vigiar, controlar, forçar a sociedade a se encaixar em um molde. O que Che prometia como futuro radiante era, na realidade, um projeto demoníaco de engenharia social, um plano para uniformizar almas, silenciar divergências e apagar a diversidade humana. O homem novo não era o cidadão livre, era o escravo perfeito da revolução. Esse foi o Che ideólogo, um visionário sim, mas de uma utopia que exigia a destruição da liberdade e da individualidade em nome de um Estado absoluto. Você está vendo como o mito de Che Guevara cai por terra diante dos fatos? Mas precisamos ir ainda mais fundo. A verdade sobre o carrasco argentino é muito mais obscura do que a mídia e os livros didáticos ousam mostrar. Atenção! Por favor, antes de continuarmos e irmos para o capítulo 6, faça agora a sua parte. Se inscreva no canal NDD Notícias, ative o sininho e compartilhe este vídeo. Só assim poderemos continuar trazendo dossiês explosivos como este, que revelam a realidade por trás das máscaras da esquerda. Sua inscrição é fundamental para que a verdade continue sendo propagada. Capítulo 6. As minorias sob o regime. Gays, religiosos e negros. Pouca gente sabe, mas o regime que Che ajudou a fundar perseguiu implacavelmente minorias. A juventude que hoje ergue sua imagem em protestos LGBTQIA+, não faz ideia de que, em Cuba, homossexuais eram perseguidos, humilhados e enviados a campos de trabalho forçado. As infames UMAP, Unidades Militares de Ajuda à Produção, criadas em meados dos anos 60,
funcionaram como verdadeiros campos de concentração. Para lá eram enviados gays, religiosos, intelectuais independentes e todos os que não se encaixassem no molde do homem novo. Trabalhavam em condições brutais, sob sol escaldante, em jornadas desumanas. Enquanto isso, Che já havia partido para aventuras internacionais, mas sua ideologia, seu discurso sobre a necessidade de eliminar os desviantes, ajudou a pavimentar esse cenário de horror. E não eram apenas os homossexuais. Padres, pastores, fiéis também eram perseguidos. A fé cristã era tratada como inimiga da revolução. Igrejas foram fechadas, líderes religiosos, vigiados e reprimidos. E quanto aos negros? O mito pinta Che como antirracista, mas seus próprios diários de juventude trazem frases chocantes, tais como: "O negro é indolente e sonhador. O europeu tem tradição de trabalho e economia." Mais tarde, no Congo, descreveu seus aliados africanos como preguiçosos e covardes. O libertador internacionalista via os africanos com arrogância racista. Essa é a verdade. O ícone progressista exaltado por militantes ocidentais era, na prática, um homem que desprezava minorias e ajudou a legitimar a perseguição institucional. Enquanto hoje pintam Che como símbolo da diversidade, em sua época, ele foi cúmplice de um sistema que destruiu a liberdade de milhares de minorias. Capítulo 7. O Congo. Desprezo e fiasco africano. 1965. Depois de fracassar como ministro, Che busca redenção no coração da África. Vai ao Congo, acreditando que poderia repetir a Sierra Maestra em solo africano. Mas o que encontra não é uma revolução nascente, e sim um caos tribal. Guerrilheiros desarmados, líderes rivais. Che escreve em seu diário frases que expõem sua arrogância. Eles não sabem manejar suas armas e não querem aprender. Esse é o antirracista dos pôsteres. Um homem que fala com desprezo dos próprios aliados, tratando-os como incapazes. A realidade foi dura. As guerrilhas eram desorganizadas, os mercenários bem treinados, e a população local não via Che como libertador, mas como estrangeiro intrometido. A campanha foi um fiasco. Doente de asma, frustrado e humilhado, Che abandona o Congo após meses de derrota. O mito internacionalista saiu de lá menor do que entrou. Esse foi o herói global. Arrogante com os negros que dizia defender, fracassado como estrategista, derrotado pela realidade. Capítulo 8. Bolívia. O erro fatal e a morte humilhante. 1966. Ainda obcecado em acender a Revolução Continental, Che escolhe a Bolívia. Acreditava que dali poderia irradiar a guerrilha para o Peru, a Argentina, o Chile e até o Brasil. Entrou clandestino, com documentos falsos, e montou uma base em Nhancauazú. Criou o chamado Exército de Libertação Nacional da Bolívia. Mas novamente a realidade destruiu o sonho. O Partido Comunista Boliviano não apoiou Che. Os camponeses não o viam como herói, mas como estrangeiro arrogante, e passaram a denunciá-lo ao exército. A saúde o traía, a comida era escassa e a tropa mal equipada. Os EO se envolveram, a CIA enviou agentes e os Boinas Verdes treinaram unidades bolivianas. A caçada foi implacável. Em 8 de outubro de 1967, Che foi cercado na quebrada del Yuro. Ferido e sem munição, foi capturado vivo. Passou a noite preso em uma escola de La Higuera. No dia seguinte, o governo boliviano decidiu executá-lo sumariamente. O sargento Mário Teran foi o escolhido. Che teria dito suas últimas palavras: "Atire, covarde, vai matar um homem." Morreu aos 39 anos, não como herói, mas como guerrilheiro derrotado, rejeitado pelos próprios camponeses que dizia representar. Esse foi o destino do grande comandante: a derrota, a captura e a morte sem glória. Capítulo 9. O mito fabricado, de cadáver a camiseta. Mas foi justamente na morte que nasceu o mito. O corpo de Che foi exibido em Vale Grande. Os olhos semicerrados, o rosto sereno, a barba intacta. Muitos compararam sua imagem à de Cristo morto. Fidel Castro aproveitou a cena, transformou Che em mártir. Discursos inflamados o canonizaram como herói universal. O fracassado militar virou santo laico. A foto de corda, até então pouco conhecida, explodiu.
O editor Feltrinelli espalhou pôsteres pela Europa. Em 1968, estudantes em Paris, no México, em Berkeley, carregavam sua imagem como bandeira. Mas a contradição suprema estava apenas começando. O inimigo do capitalismo virou produto do capitalismo. Camisetas, bonés, pôsteres vendidos em shoppings, grafites em muros do mundo. O comunista virou logotipo. O carrasco virou ícone pop. Enquanto a propaganda escondia os paredões, os campos de trabalho, a incompetência econômica e os fracassos militares, o rosto de Che ganhava vida eterna nas camisetas da juventude. Foi assim que a mentira venceu a história. Foi assim que o mito venceu os fatos. Capítulo 10. Veredito final. O santo laico demoníaco. Che Guevara não foi herói, não foi humanista, não foi santo. Foi carrasco em La Cabaña, responsável por paredões de fuzilamento. Foi o homem que declarou na ONU: "Fuzilamos e continuaremos fuzilando". Foi o ministro incompetente que deixou Cuba no racionamento. Foi o ideólogo que sonhou com o homem novo, um molde demoníaco para apagar a individualidade humana. Foi cúmplice da perseguição a homossexuais, religiosos e intelectuais. Foi racista em seus diários, arrogante com africanos, desprezando aqueles que dizia defender. Foi derrotado no Congo, foi derrotado na Bolívia, morreu sem glória e só venceu na propaganda. Só triunfou como mito, só sobreviveu como produto. Esse é o verdadeiro Che Guevara, um santo laico demoníaco. Santo para a esquerda que ainda venera sua imagem. Demoníaco para quem conhece os fatos e não se deixa enganar pela maquiagem da história. E quando você vir alguém vestindo uma camiseta com seu rosto, lembre-se, por trás daquele ícone de rebeldia está o carrasco que aplaudia fuzilamentos. Está o racista que desprezava negros. Está o ideólogo que ajudou a legitimar campos para homossexuais. Está o incompetente que deixou Cuba na miséria. Esse é o veredito. Esse é o Che real. Esse é o santo laico demoníaco. Agora você conhece a verdade que a esquerda insiste em esconder. O Che Guevara das camisetas não é herói. É carrasco. É fracasso. É mito fabricado. Se inscreva agora no canal NDD Notícias, ative o sininho e compartilhe este vídeo. Isso é essencial para que possamos continuar revelando a verdade, combatendo a mentira e desmascarando os ídolos de barro que tentam impor como heróis. A sua inscrição é a nossa força para continuar propagando a verdade.